Olá, abençoados, graça e paz a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Evangelho da Graça. Mais uma vez, quem vos fala é o irmão Reinaldo. Sou pregador do Evangelho da Graça e eu prego o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero trazer mais um entendimento para o nosso aprendizado nesse evangelho que é tão antigo, mas que ele foi modificado, foi deturbado ao decorrer do tempo. Modificaram o evangelho de Cristo, passou por modificações, transformações, que pela qual trouxe para a vida das pessoas rudimentos que o próprio Cristo anulou lá na cruz do Calvário, que foi anulada com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quero trazer mais um entendimento nesta manhã. Você que me acompanha aí no YouTube, no Facebook. O tema de hoje é obras da lei, os rudimentos fracos e pobres. Por que eu falo assim, irmãos? Obras da lei, rudimentos pobres e fracos. Porque, amados, a lei mosaica, ela era do velho pacto. Então, o velho pacto, essa lei, ela era uma lei fraca, que continha rudimentos fracos e pobres. O próprio Deus criou essas leis, entregou nas mãos do profeta Moisés, para que Moisés orientasse o povo de Deus, que eram os judeus, os hebreus, como eles deveriam viver e se comportar diante de Deus. Mas essas leis trouxe problemas gravíssimos, aonde o povo não obedecia rigorosamente, porque era uma lei que tinha que obedecer rigorosamente, porque ela continha pena de mortes, pecados. Quando a Bíblia fala de pecado, amado, a Bíblia está falando do pecado da transgressão da lei. Era quem transgredia a lei mosaica, a lei dos mandamentos, cometiam pecados, eles tinham que se arrepender desses pecados, porque era uma lei que trazia também pena de morte. As pessoas eram apedrejadas até a morte, dependendo do pecado que cometesse. Então, era uma lei fraca. Era um pacto pobre. E o Cristo, a vida de Jesus, a morte dele na cruz do Calvário, elimina essa lei. Esta lei, ela é eliminada. Ela é anulada lá. Porém, amados irmãos, o sistema religioso evangélico, principalmente, que tem a católica, tem outras religiões, eles arrastaram esses rudimentos da lei para dentro da igreja. E trouxeram esses rudimentos para a vida das pessoas. Cristo, ele anulou a lei lá na cruz. Porém, os pastores, os líderes religiosos, faz questão de ressuscitar aquilo que foi morto com Cristo lá na cruz. Eles fazem questão de colocar em vigor aquilo que Cristo aboliu. Dentro das igrejas evangélicas, católicas, em gerais, tem rudimentos. Batismo, dízimo, ceia, Páscoa, proibições, obrigações. Então, são rudimentos da lei. São coisas que foi abolida, anulada lá na cruz do Calvário. Quando
eu trago esses assuntos, vocês devem pensar comigo assim, irmão Reinaldo, mas o evangelho que pregamos aqui no Brasil, ele já tem 448 anos. Se não me engano é mais ou menos isso, porque me acredito que foi em 1577, quando houve o primeiro culto evangélico no Brasil, foi em 1577 aproximadamente por aí, então deve ter uns 400 anos, 440, 448 anos por aí. Aí agora, irmão Reinaldo, o senhor já me vem com outro evangelho diferente? Não, irmãos, eu estou trazendo o evangelho, resgatando, nós da graça estamos resgatando o evangelho de Cristo que foi deturbado. Porque o evangelho de Cristo ele já tem aproximadamente quase 2000 anos. Já são quase 2 milênios. E eu estou trazendo para você um evangelho de quase 2 milênios. Que foi modificado, transformado, passou por modificações pelo sistema religioso. Pelos teólogos, pelos pastores, pelos bispos, pelos apóstolos da atualidade. Está me entendendo? Então, o que eu quero trazer às claras hoje para você é um evangelho de Cristo. O evangelho genuíno. O evangelho da graça de Cristo. Um evangelho que não tem proibições, não tem obrigações. Um evangelho que já me apresenta e que já te apresenta salvo, que já te apresenta no reino de Deus. Que você já é salvo. E nós não precisamos de passar por rudimentos, por ordenanças, rituais, para que possamos ser salvos. Acompanha comigo. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Vamos entrar na palavra e entender o que o apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo ele foi o apóstolo dos gentios, o que ele deixou para a nossa atualidade, os dias de hoje. É claro que ele não escreveu para nós. O apóstolo Paulo nem sequer sabia que um dia iria existir Brasil. Nem sequer sabia que um dia iria existir alguns países da Europa, da Ásia. Está entendendo? O apóstolo Paulo está dentro da esfera, do contexto, lá da tua época, da tua geração, da atualidade deles lá. Mas são passagens que nós podemos pegar de exemplos para as nossas vidas. Gálatas capítulo 4, versículo 9, está escrito assim, ó. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, segundo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Talvez de repente, quando eu falei de rudimentos fracos e pobres aqui, você deve ter pensado assim, é coisas do Reinaldo, né? Mas não, foi do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que trouxe essa palavra aos Gálatas. Ele diz aos Gálatas que agora eles conhecendo a Deus, ou eles foram conhecidos por Deus, mas porém, olha o que os Gálatas estavam fazendo. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, é que os Gálatas com certeza estavam praticando os rudimentos da lei, os rudimentos do velho pacto, que é o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, católicas, outras denominações, outras religiões aí, com rudimentos da lei lá dentro, batismo, dízimo, rituais, óleo ungido, unção, obras sacerdotais. Então são rudimentos fracos dentro das igrejas. É o que o apóstolo Paulo fez. Agora vocês, conhecendo a Deus, ou foram conhecidos por Deus, por que quereis agora voltar ao passado? Ressuscitar aquilo que Cristo sepultou. Trazer para dentro do sistema, para dentro da igreja, para a vida das pessoas, os rudimentos da lei. E é isso que está acontecendo dentro do sistema religioso. O sistema religioso, eles mudaram o evangelho de Cristo.
Os teólogos mudaram, os pastores mudaram. Os chamados pai da fé, porque para mim que sou da graça, o pai da fé é Cristo. Mas para os evangélicos, os pais da fé é os pioneiros da igreja. Eles mudaram e modificaram. Eles mudaram o evangelho de Cristo. Eles modificaram o evangelho. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 e 7. Olha. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo, ele se surpreende com os Gálatas, que eles passou daquele que chamou eles para a graça, e eles modificou isso para outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? Vamos para a nossa atualidade, porque aqui o apóstolo Paulo está falando com os Gálatas, lá no tempo dele. Mas na nossa atualidade, hoje é outro evangelho. Chegou aqui no Brasil em 1577. 400 e poucos anos aí que está esse evangelho aí. Pregando mentiras, enganações, rudimentos, medo, colocando medo na vida das pessoas. É medo do inferno, é medo de diabo, de demônios. É o medo de Jesus voltar e elas ficar. Então é um evangelho deturbado. Um evangelho modificado, que passou por modificações, que mudaram o evangelho de Cristo. Olha o versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está sendo pervertido dentro do sistema, irmão. Isso aqui é uma mensagem lá da atualidade de Paulo. A Bíblia ela não se renova. Ao contrário do que vocês pregam e falam, os pastores, os teólogos, os professores da escola bíblica dominical falam que a Bíblia ela se renova a todo tempo. Cada lida que nós lemos uma passagem bíblica, essa passagem ela se renova. Não renova. Isso aqui é uma mensagem antiga. É texto velho, é jornal velho, é mensagem lá do passado. Nós podemos aplicar ela nas nossas vidas. Mas não é um exemplo de obrigações, proibições para as nossas vidas. Aqui Paulo está falando com um público lá da geração dele. Mas, porém, está encaixando na atualidade. Encaixa no que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Estão pervertendo o evangelho de Cristo. É campanhas, é unções, é fogueira santa, é toalha, é copo d'água. Então, são perversões. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está pervertido dentro do sistema religioso evangélico. Infelizmente, é uma realidade. O primeiro pacto, ele foi removido. O que é o primeiro pacto? O primeiro pacto era a lei mosaica, era o Velho Testamento. O Velho Testamento ele foi abolido. Não tem nada lá no Velho Testamento que eu possa pegar dele para a minha vida. Não tem nada lá. Porque o Velho Testamento ele foi escrito com ordenanças para os judeus, para os hebreus. Está entendendo? Então, assim, o Velho Pacto ele foi removido. Para que pudesse vir um novo pacto, que seja a nova aliança, ou que seja a atualidade, a graça de Cristo, o Velho Pacto ele foi removido porque ele era um pacto pobre e fraco. A lei foi removida porque era pobre e fraca. Vamos ver? Hebreus capítulo 8, versículos do 7 ao 13. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, qual a primeira? A lei, o velho pacto, a velha aliança, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se ela fosse irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Então, se houve uma busca de um lugar para a segunda, para o segundo pacto, ou para a segunda aliança, então é porque a primeira
não estava servindo. A primeira aliança, o primeiro pacto, a velha aliança, o velho pacto, o velho testamento, não estava servindo mais. Por isso que buscou lugar para a segunda. Vejamos, versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, olha só, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Preste atenção. Na segunda, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Então, Deus estava falando, o apóstolo Paulo falando aos hebreus, uma passagem de Deus, né, se referindo à velha aliança e à nova aliança, que naqueles dias Deus iria fazer uma nova aliança com os da casa de Israel. Por quê? Por que ia fazer a nova aliança? Porque a velha aliança ela seria desfeita. Ela não estava servindo mais. E então, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Irmãos, quando a Bíblia está falando daqueles dias, o sistema religioso evangélico se refere à vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, acontecer a tribulação, buscar a igreja, arrebatar. Amados, esses dias, pregamos nós do Evangelho da Graça, já se cumpriu. Aqueles dias, quando a Bíblia se refere àqueles dias, a Bíblia está se referindo ao juízo de Deus sobre o povo de Israel, que era a vinda de Cristo nas nuvens. O juízo de Deus sobre o povo de Israel. Quando o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, perseguiu os cristãos, perseguiu os discípulos, mataram os discípulos, e aqueles dias teve fim no ano 70 DC com a queda do templo. Então, da cruz até o templo, da cruz até o ano 70, os pactos ainda estavam se cruzando. A velha aliança com a nova aliança. Porém, com a queda do templo, a velha aliança deixa de existir de vez, ela acaba para sempre, o velho pacto acaba para sempre, e depois da queda do templo, depois do ano 70 para cá, aí entra em vigor a nova aliança, que é o novo pacto, que é a aliança que Deus fez com os de Israel e com os gentios, com todos nós. Entendeu? Então aqueles dias aqui, como se diz, aqueles dias já se foi. Passou já. Nós não estamos mais esperando aqueles dias, né? Porque aqueles dias já se foi. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias, qual dias? O dia depois dos dias do juízo de Deus, depois da vinda de Cristo nas nuvens, depois da grande destruição de Jerusalém com o Império Romano, que foi a grande tribulação, tá certo? Então depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as servirei e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, o que aconteceu depois daqueles dias, para a minha e para a tua geração, para a nossa época de hoje? É que hoje a lei de Deus, ela é no nosso entendimento e no nosso coração. Não é mais escrita em pedras, como era a lei de Moisés, que era escrito em pedras, os mandamentos escritos em pedras. A lei de Moisés era escrita em tábua. E a lei que Deus fez na nova aliança, no novo pacto com Israel e com o resto da humanidade, com os gentios, agora é no nosso entendimento, no nosso coração. Aqui é que está a lei de Deus. Vejamos versículo 11. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então,
desde o menor até o maior, nos dias de hoje, todos conhecem a Deus. Ninguém ensina mais ninguém, como era de costume na lei. A lei que tinha os seus mandamentos, a lei que tinha os seus ensinamentos, que tinham que passar de geração em geração, de pai para filho, de filhos para pai, de sacerdote para sacerdote. Mas hoje todos conhecem a Deus. Pode estar surgindo pessoas como eu, como os outros do Evangelho da Graça, com esse entendimento, para passar para vocês. Para que vocês peguem esses ensinamentos e passam para frente. Não é de geração em geração, porque hoje acontece assim. A igreja de Cristo é pessoas. A igreja de Cristo é vida. Igreja de Cristo não é assembleia, não é adventista, não é batista, não é católica, nada disso. A igreja de Cristo não tem nome, não tem placa. Igreja de Cristo é pessoas. Está me entendendo? Porém, o que está acontecendo dentro do sistema religioso? Divisões. Isso pode, aquilo não pode. São ensinamentos que estão induzindo as pessoas a desviar do Evangelho da graça de Cristo. São pregadores nomados, professores de teologias, e a verdade sendo escondida, sendo oculta na vida das pessoas. Para quê? Com certeza, para um fim. Salvação não é, porque já somos salvos. Libertação não é, como eles fazem culto de libertação, porque já somos libertos. Para santificar não é porque já fomos santificados. Simplesmente para manter o sistema religioso enriquecido. Com as pessoas lá dentro, enfiadas lá dentro, com seus dízimos, com seus votos. Assunto para outra época, né? Vamos em frente. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ora, irmãos, que palavra poderosa para a minha vida e para a tua vida. Porque quando nós chegamos no sistema religioso, nós fomos recebidos lá como pecadores. E que agora nós tínhamos que passar por um processo de purificação, um processo de santificação, que seria aceitar Jesus como Salvador, batizar nas águas, participar dos rituais, tudo isso, tudo aquilo, para que possamos mais não ser pecador. Sendo que Deus fez uma aliança, uma nova lei para conosco, de que agora nesta lei, nesta aliança, Ele não vai lembrar mais dos nossos pecados. Ele não lembra mais de nossas iniquidades. Por quê? Porque nesse novo pacto, nessa graça, nessa nova graça, na graça de Cristo, no Evangelho de Cristo, nós já somos vistos por Deus como pessoas justas, sem pecado, sem defeito e sem mácula, que é a Igreja de Cristo. Mas lá dentro do sistema religioso evangélico, católico, sei lá, seja qual for, não é assim. Você é visto como pecador, que você tem que passar por processos para ser perdoado. Ora, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Esqueci. Deus já me perdoou, já te perdoou, já somos perdoados. Porém, é uma passagem que o apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus. Não é aos gentios, tá? Porque Paulo escreveu a Gálatas, Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, aos gentios. Aos gentios. Mas, porém, essa passagem aqui do apóstolo Paulo aos hebreus, o escritor aos hebreus aqui, não é para gentios. É para os hebreus. Isso aqui é uma mensagem para os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus. Paulo ele sai um pouco dos gentios, da atenção dos gentios, e volta um pouco a atenção para os judeus aqui. Mas nós trazemos para a nossa vida. Nós trazemos para a nossa vida, por quê? Nós somos sem defeitos,
sem pecado diante de Deus. Dizendo nova aliança, olha só, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, quando estabeleceu, porque que ainda estava perto de acabar? Porque ainda não tinha chegado aqueles dias, foi o que eu expliquei aqui, que seria a queda do templo. Com a queda do templo, a velha aliança, ela já tinha sido destruída lá na cruz, mas porém ela ainda estava em vigor porque o templo de Jerusalém ainda estava em pé. E o templo estando em pé, ainda estava acontecendo os rituais, os sacerdotes ainda entravam no templo, ainda estava acontecendo os cultos no templo de Jerusalém. Mas depois da queda do templo, no ano 70, é destruído a velha aliança. O velho pacto é desfeito. E agora se manifesta de uma vez por toda e para sempre a graça, a nova aliança, o novo pacto. Olha, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, estava perto de acabar a velha aliança. E ela acabou no ano 70, e no ano 70 para cá, de uma vez por toda, irmão, foi anulada a lei, o Velho Testamento, e entrou em vigor o novo pacto, a nova aliança. Amém? Então, irmãos, quem pratica, vamos reformular, quem pratica a lei, ou quem dentro da igreja faz obras da lei, do velho pacto, da velha aliança, estão fora da graça de Cristo. Não está tendo compactualidade com a graça. Por quê? Porque estão dentro do sistema religioso aí, praticando obras da lei. E quem pratica obras da lei estão fora da graça. Foram excluídos da graça. Para mim dizer que eu sou da graça, que eu prego o evangelho da graça, eu tenho que viver realmente a graça. Eu tenho que viver realmente o evangelho da graça. Eu não posso dizer que eu sou do evangelho da graça, que eu prego o evangelho da graça, porque assim, lá no sistema religioso evangélico, eles falam que vivem a graça, que são salvos pela graça e que pregam a graça, mas porém eles estão praticando os rudimentos do velho pacto. Os batismos, as oblações, os rituais. Então, se estão praticando ainda as obras do velho pacto, decaíram, foram da graça. Não está na graça. Estão fora da graça. Infelizmente, essa é a realidade. Se você está dentro de uma igreja que prega o dízimo, que tem batismo, que você é justificado por obras, você está fora da graça de Cristo. Provo para você. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Olha. Separados estáis de Cristo vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Entendeu? Você que está dentro do sistema, praticando obras para se justificar pela lei, tendes caído. Vocês estão caídos, estão fora da graça. Porque vocês estão praticando obras da lei. Vocês ainda estão jejuando. Vocês ainda buscam Deus no monte. Vocês ainda buscam Deus no templo. Então vocês estão praticando ainda obras do velho pacto, da lei. Separado estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei. Se pela lei vocês ainda são justificados dentro do sistema religioso, dentro da igreja que você frequenta, você é batizado, você é dizimista, você faz votos, você faz campanha, tem óleo ungido, tem todas essas coisas lá dentro, vocês estão sendo justificados pela lei. E aí o que acontece? Da graça teres caído. Estão fora da graça. Vocês não estão na graça. Dizem que estão, mas não estão. Por quê? Porque estão praticando obras da lei.
E com isso aqui, praticando as obras da lei, o que é que vocês estão fazendo dentro do sistema religioso com esses rituais praticados lá? Estão anulando a graça e fazendo em vão o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo lá na cruz se tornou em vão para você. Quando você pratica essas coisas lá dentro do sistema religioso, quando você está praticando as obras do velho pacto, da velha aliança, da lei, dentro da igreja que você frequenta, você está dizendo para Cristo assim, olha Cristo, olha Jesus, a tua morte, o teu sacrifício lá na cruz, não valeu muita coisa, nós precisamos pagar o preço aqui. Porque se nós não pagar o preço, nós não vamos ser salvos, porque não vamos ser libertos, porque foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Como assim? Veja comigo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, do velho pacto, os rituais, os batismos, os dízimos, as ofertas, as oferendas, tudo isso que é praticado dentro do sistema religioso, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmão Reinaldo, isso aqui nunca me ensinaram isso, mas eles não vão te ensinar. Eles não vão te ensinar isso aí dentro da igreja, por quê? Provém a eles. As cartas do apóstolo Paulo não são pregadas dentro do sistema religioso evangélico. E nem dentro da igreja católica. Nem dentro de qualquer outro tipo de religião que se diz ser cristãos. Que se diz ser da graça. Não são pregadas a verdade lá. Por quê? Porque convém a eles. Porque se mostrar para vocês estas verdades aqui, vocês vão deixar de ir para a igreja. Vai deixar de dizimar, vai deixar de fazer os votos e vai deixar de entrar nos cofres. Me perdoe, mas é a realidade. Então, o que é que está acontecendo lá dentro? Eu estive aí, irmãos. Vocês aí, tem pessoas que me acompanham, que me conhecem, que me viu pregar, que eu fui dirigir igrejas. Eu fui desse lado aí por 30 anos. Eu sei como é que funciona. E por que hoje eu trago esse entendimento? Porque eu abri o meu coração para Deus, abri o meu coração para o Evangelho da Graça e o meu coração para a palavra verdadeira. O verdadeiro Evangelho da Graça. Não anula a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que convém da lei? Aceitar Jesus como Salvador, batizar, Santa Ceia, Arca da Aliança, ter chofar dentro da igreja. Os rudimentos do velho pacto, pobres e fracos. Tudo isso que vocês praticam aí dentro do sistema evangélico, vocês estão dizendo que a morte de Cristo, que o sacrifício dele lá na cruz foi em vão. Então, pega para a tua vida esse entendimento, meu irmão, minha irmã, e reflita um pouco no seu sistema de adoração. Reflita um pouco na igreja que você vai, porque lá é um lugar, lá é um templo feito por mão de homem. E lá Deus não habita. Deus habita em mim, Deus habita em você. Nós somos o templo dele. Nós somos a igreja de Cristo. Sem mácula e sem defeito. Sem rudimentos da lei. Então, outro exemplo de rudimentos dentro do sistema religioso em geral é a precisão de sacerdotes. Vidas, por exemplo, quando nasce uma criança na igreja evangélica, essa criança é levada ao pastor para o pastor apresentar ela a Deus. Na igreja católica é levada ao padre para ser batizada. Né? Então é feito todos uns rituais aqui de sacerdócio. São rituais de sacerdócio. Quando uma pessoa na igreja evangélica ela adoece, é levada ao pastor, é levada ao presbítero, ao ancião da igreja, para que o ancião da igreja ore por essa pessoa, intercede por essa pessoa, sendo, amados irmãos, que nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais de um pastor, não precisamos mais de um ancião, porque nós já temos um. Olha o que diz Gálatas. Não, eu pulei aqui, irmão.
Eu pulei aqui, amados. Isso. Não é mais preciso jejuar. Eu vou chegar lá na explicação que eu estava dando aqui sobre ancião, tá? Eu pulei aqui, perdão, pulei aqui, mas deixa eu me raciocinar nesse outro rudimento aqui dentro da igreja. Isso aqui é um outro rudimento que acontece dentro das igrejas evangélicas. Dentro do sistema religioso em geral, que é sacrifício, é jejum, é batismo, é campanhas, procissões, pagar promessa. Você está entendendo? Então, isso aqui são rudimentos do velho pacto dentro do sistema religioso. Olha aqui o que diz Marcos 2, 18, 19 e 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Houve uma confusão ali porque os discípulos de João e os fariseus jejuavam, porém os discípulos de Jesus não jejuavam. Por que eles não jejuavam? Vamos ver? Versículo 19. Jesus disse-lhe: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? E enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Porque eles estavam com Jesus. E Jesus estava com eles. Então, não necessitava eles jejuar. E nós, hoje em dia, por que nós não jejuamos? Nós, do Evangelho da Graça, não fazemos jejum. Não praticamos aqui as obras do velho pacto. Por quê? Porque nós entendemos e acreditamos e creiamos, porque a Bíblia nos afirma isso, que Cristo já está conosco. Que nós não esperamos o noivo vir. Porque o noivo já não é mais noivo. O noivo já é esposo. E nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos a noiva que era noiva e hoje não somos mais noiva. Por isso que nós não jejuamos, porque Cristo já está conosco. Isso aqui é uma passagem antes da cruz, antes da morte dele, mas é uns rudimentos que tem dentro da igreja evangélica, dentro do sistema religioso, que as pessoas têm que jejuar. Tem que jejuar para buscar poder, tem que massacrar a carne, ficar 3, 4 dias sem comer. Ora, irmãos, isso é obras da carne. A Bíblia chama isso de sacrifícios de tolo. São pessoas andar a pé quilômetros e quilômetros, subir escadarias de joelhos, fazer todo tipo de sacrifício para alcançar a misericórdia, algum milagre ou alguma provisão de Deus, algum benefício espiritual na vida dela. Sendo que nós não precisamos mais disso, porque isso aqui foi uma obra antes da cruz, e depois da cruz não precisava mais de jejuar. Veja. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, o sistema religioso evangélico olha para essa passagem aqui e fala que o esposo foi tirado. Como? Jesus está lá no céu. Ele foi tirado daqui da terra, foi para o céu. Aí agora ele vai voltar. Depois que ele voltar, não precisa mais jejuar. É errado. Está errado o seu entendimento, amado. Isso aqui foi escrito antes da cruz, antes de Jesus morrer. Esta mensagem aqui estava se referindo, tirado aqui, era a morte de Cristo. Cristo iria ser morto, iria ser tirado dos discípulos, e enquanto ele estava morto, era necessário os discípulos jejuar, porque foi tirado dele o esposo. Foi tirado deles o esposo que estava com ele. Então, seria necessário eles jejuar. Claro que nem jejuaram, né? Porque Cristo morre e ressuscita. Não ficou nem 3 dias, né? Então, nem jejuar, acho que eles não jejuaram. Então, isso aqui é uma mensagem referindo-se à morte de Jesus. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e ele foi tirado na morte, e então jejuarão naqueles dias. Mas depois da vida dele, da vida da onde que ele ressuscitou, e que ele foi também para o céu, não precisamos mais jejuar, amados, porque ele também falou para os discípulos, né? Eu estou indo, mas o Consolador vai vir, vai estar com vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo: estareis convosco para toda a eternidade.
Então, não precisamos mais jejuar. Por quê? Porque o esposo não foi tirado de nós. Foi tirado lá dos discípulos. Ele morreu lá e ressuscitou para a eternidade, para sempre, e vive em mim e vive em você para sempre. Então esse é mais um dos rudimentos do velho pacto dentro do sistema religioso que você é obrigado a fazer. Você tem que jejuar. Se você não jejuar, nada acontece na tua vida. Irmãos, e muito pelo contrário, talvez tem coisas que não estão acontecendo na tua vida porque você está seguindo errado. Você está fazendo errado. Você está jejuando, sendo que não é mais para jejuar. Outro rudimento dentro do sistema religioso, irmãos, são práticas de festividade, comemorações, comemorar a Páscoa, comemorar dia de sábado, festividade judaica. Né? As pessoas fazem isso. Dentro do sistema religioso evangélico, são coisas que foi já eliminada, anulada lá na cruz do Calvário. Olha o que diz Gálatas 4, 10, 11. Guardais dias e meses e tempos e anos. Ora, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, as pessoas estão dentro do sistema religioso guardando dias de lua, dias de meses, Páscoa, comemoração de Páscoa, digamos assim, ano novo, comemorando meses, anos, fazendo festividades, e não precisa. Nós estamos fazendo, uma vigília, 3 dias de vigília, para alcançarmos a misericórdia de Deus, bênção de Deus, renovação, transformação, para sermos curados de uma enfermidade, para receber o Espírito Santo. Receio de vós não haja trabalhado em vão para convosco. Você está me entendendo? Então, são tudo rudimentos, coisas do homem. São do homem, é do homem, dentro do sistema religioso. Outra coisa, outros rudimentos que tem dentro do sistema religioso é o quê? É o ato de julgar as pessoas. Julgar as pessoas pelo que come, pelo que veste, pelo que faz, pelo que deixa de fazer. Então, lá dentro da igreja evangélica, você não pode isso, não pode aquilo, são proibições para cá, proibições para lá. Então, assim, são obras do velho pacto. O velho pacto, a lei, é que tinha proibições e obrigações, o que podia e o que não podia. Nós da graça não, nós da graça já sabemos o que vivemos. Nós já sabemos em nós, porque a lei de Deus agora é no meu entendimento e no seu entendimento. Eu já sei o que eu posso e o que eu não posso. Você sabe o que você pode e o que você não pode. Não precisa ninguém estar te falando ou estar te proibindo ou te obrigando em nada. Olha o que diz... Peraí, para mim não atropelar novamente aqui. Olha o que diz Colossenses 2,18. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Tá? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou do sábado. Se você pratica tais coisas na tua vida, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou se você trabalha sábado, se você trabalha domingo, se você faz alguma coisa nos dias de sábado, que ninguém te julgue, cara. Que ninguém te julgue, meu irmão. Tem sistema religioso aí que o sábado é sagrado. Ora, isso aqui era do velho pacto. Você entendeu? Não pode comer carne de porco, não pode beber café. Ora, isso era do velho pacto, era da velha aliança, nós somos da graça. Que ninguém te julgue. Colossenses 2,17, olha, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo lá que acontecia lá no velho pacto, na velha aliança, na lei, era sombra das coisas futuras, porém o corpo é de Cristo. Que corpo é esse que é de Cristo? A igreja dele. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então, é que ninguém venha lhe falar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, isso pode, aquilo não pode. Você está entendendo? Por exemplo, no sistema religioso tem um outro rudimento, é de que se você não batizar, se você não descer as águas, se você não arrepender dos seus pecados, você não é perdoado, você não é salvo. E depois que você faz tudo isso, que você desce as águas, que você batiza,
você não pode mais jogar futebol, não pode assistir televisão, não pode, o homem não pode vestir bermuda, a mulher não pode vestir calça, não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola porque é do diabo, não pode comer maionese Hellmann's, que Hell significa mes, significa inferno, que é homem do inferno. Se você comer maionese Hellmann's, você está comendo o homem do inferno. Você está entendendo? Tudo isso dentro do sistema religioso tem isso aí dentro do sistema religioso evangélico. Mas e o batismo, porém? O batismo era do velho pacto também. Não é do novo pacto o batismo. Olha o que diz aqui. Olha o que diz João Batista. Uma mensagem de João Batista para os judeus lá. Tá? Isso aqui está antes da cruz. Mateus capítulo 3, versículo 11. Está antes da cruz. Tá bem? Olha o que diz. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, depois da vinda de Cristo, não tem mais batismo nas águas. Acabou? Porventura você viu Cristo batizar alguém? Você fala assim, não, mas Cristo foi batizado. Sim, claro, Cristo foi batizado nas águas, porque ele foi batizado para cumprir todas as palavras dos profetas. Jesus, ele era judeu. E como judeu, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, porque ele era judeu. E como judeu, ele desceu as águas. Por que Cristo desceu as águas? Por que ele foi batizado? Porque o ato de batizar era o lavar na lei. O que era o lavar na lei? Que o cordeiro, antes de ser sacrificado, o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas. Tinha que ser limpo. E Cristo, antes da cruz, o batismo dele antes da cruz, por quê? Porque ele era o cordeiro a ser sacrificado. Então, ele teve que se batizar nas águas. Mas João falou que após João, viria um que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Cristo. E qual é o nosso batismo? Qual foi o nosso batismo? Com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Lá na cruz nós fomos batizados. Hoje, dentro do sistema religioso evangélico, a pessoa tem que batizar, tem que descer as águas, tem que se lavar, porque senão não é purificado. Rudimentos do velho pacto. Rudimentos da velha aliança, que foi anulada, que ficou para trás, ficou esquecida, e que não tem mais vigor hoje em dia, porque a única aliança, a única lei de Deus em vigor hoje em dia é a graça. É o evangelho da graça de Cristo. É a lei de Deus no nosso entendimento. Então, outro rudimento dentro do sistema religioso, evangélico, católico, seja qual for, é comemoração de Páscoa. É a chamada Santa Ceia, que não é Santa Ceia, e que não é ceia, mas é Páscoa, mas também não é Páscoa porque falta rudimentos da Páscoa. Isso que vocês fazem dentro da igreja, que é chamado de Santa Ceia, também é um ato praticado lá do velho pacto, da velha aliança, do Velho Testamento. Aí você fala assim, mas Cristo restituiu a ceia na noite. Não, Cristo não restituiu a ceia lá na noite da Páscoa. Na noite da Páscoa, Jesus como judeu, ele comemora a Páscoa como judeu. Olha o que diz Mateus 26, 19. Mateus 26, 19 diz assim, ó, e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus foi para a mesa com os discípulos comer a Páscoa. No momento da Páscoa ali, Jesus rasga um pão e pega um vinho ali, ou um suco, sei lá, e faz menção aos discípulos sobre o corpo dele e sobre o sangue dele, para os discípulos. Porque ele iria ser morto. E enquanto ele estava morto, era para os discípulos lembrar daquele momento, lembrar dele. Ora, o meu corpo vai ser rasgado por vós, o meu sangue vai ser derramado, e fazer isso em memória de mim, em memória de Cristo. Por quê? Porque Cristo estava morto. E porventura, o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, ou dentro da igreja católica, onde tem esse ritual, é fazendo em memória de quem está morto. Por quê? Fazeis isso, está escrito. Fala assim, não, mas está escrito, Paulo deixou lá em 1 Coríntios 11, 23, fazeis isso em memória de mim. Olha, fazer isso em memória de quem? De Cristo?
Ué, mas ele está vivo, ele ressuscitou. A gente faz em memória de quem está morto. E Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Então, é algo que vocês praticam dentro do sistema religioso aí que está indo contra a Bíblia. Está deturbando a Bíblia, modificando o que está escrito. Nós não precisamos. Porque o corpo de Cristo hoje é a igreja dele. Eu sou o corpo, você é o corpo de Cristo. O batismo lá na cruz foi o nosso batismo. A morte de Cristo lá na cruz foi o nosso batismo. O corpo de Cristo lá na cruz foi lá que nós comemos o corpo dele. Foi lá que nós bebemos o sangue dele. Com a morte dele lá na cruz do Calvário. Pegar um pedaço de pão dentro da igreja e comer, beber um suco dentro da igreja e dizer que é o corpo de Cristo, você está afrontando o próprio Cristo. Ainda dizendo que ele está morto, que ele não ressuscitou. Porque estão fazendo em memória dele. Então, rudimentos. São rudimentos dentro da igreja, porque Cristo ele não ordenou Páscoa nenhuma, ceia nenhuma, ele comemorou a Páscoa. Outro mover dentro da igreja que fazem a respeito, a referência da Páscoa, de tudo isso aí, meu irmão. O que eu venho dizer para você é que Cristo ele é a nossa Páscoa. Ele já é a nossa Páscoa. Nós não precisamos de comemorar a Páscoa, não precisamos de Santa Ceia, não precisamos de nada disso, para que nós possamos receber a comunhão com Ele, porque Ele já é a nossa Páscoa. Olha o que diz 1 Coríntios 5, 7 e 8. Isso. Purificai vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, quem é a nossa Páscoa? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O batismo dele lá no Rio Jordão, quando João Batista batizou, ele era o lavado. O cordeiro estava sendo lavado para sacrificar-se por nós. Então, nós já somos justificados, porque nós já comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa nossa é Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Entendeu? Foi sacrificado por nós a nossa Páscoa. Vejamos. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. O que está querendo me dizer, amados irmãos? Que quando você está comendo a ceia dentro da igreja, participando de Páscoa, o ovinho de Páscoa, coelho da Páscoa, você está anulando, você está afrontando a Cristo. E nós, como é que nós comemoramos isso? Nós comemoramos isso aqui e aqui no nosso entendimento, que Ele é a nossa Páscoa. E nós fazemos isso com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Que é entender que eu não preciso mais desses rituais, eu não preciso mais desses ritos religiosos, porque a minha Páscoa é Cristo. É Ele. Você não precisa de ovo de Páscoa, você não precisa de pão dentro da igreja, de copo de suco dentro da igreja, de hóstia dentro da igreja. Para lembrar que Cristo é a sua Páscoa. É aqui que você tem que entender isso. É aqui que você tem que guardar na tábua do teu coração que Ele é a sinceridade e da verdade. Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sem o fermento velho. Sem o velho pacto. Sem a velha aliança. Amém? Está entendendo? Então, irmãos, quero voltar ao assunto do sacerdote, onde eu pulei aqui, que hoje nós não precisamos mais de sacerdote dentro da igreja. Igreja evangélica, igreja católica, seja qualquer tipo de religião que necessita de passar por mão de homens, para ser abençoados, para ser justificados. Uma criança, quando nasce na igreja evangélica, ela é levada ao pastor para apresentar essa criança a Deus. Ora, quando uma criança nasce na igreja católica, ela é levada ao padre para se batizar. Ora, também. Nós não precisamos hoje mais de mediador. Eu não preciso de pastor, não preciso de presbítero. Você não precisa de padre, de papa. Você não precisa de sacerdote, nem de bispo, nem de arcebispo, nem de apóstolos. Você não precisa mais que alguém intermedie a tua vida diante de Deus.
Porque nós já temos um sumo sacerdote. Esse é um outro rudimento que é do velho pacto, que é da velha aliança, esses ritos dentro do sistema religioso, principalmente o evangelho. Que você precisa passar pela mão da missionária, do missionário, da profetisa, do profeta, da profeta, do pastor, do bispo. Você precisa passar pelas mãos do homem para você receber de Deus alguma coisa. Então, são atos do velho pacto. No velho pacto é que os judeus tinham que levar as suas necessidades aos sumos sacerdotes. E agora o sumo sacerdote ali apresentar a Deus tais coisas. Está entendendo? Vejamos. Hebreus aos hebreus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus aqui. Quem são os hebreus? São os judeus. Tá? E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. E foi se levantado outro sacerdote. Cadê ele? Olha, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Onde está esse sumo sacerdote? Vejamos. Hebreus. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quem? Cristo. Esse sacerdote eterno é Cristo. Ele é o único sacerdote na minha vida e na tua vida. Você não precisa de outro. Não precisa do padre, nem do arcebispo, não precisa do bispo, nem do pastor, não precisa do ancião dentro da igreja. Que temos que obedecer o ancião. Quem é um ancião dentro do sistema religioso evangélico? São os presbíteros. Os presbíteros são os anciões. E olha que para chegar a presbítero tem que passar por muitas coisas na vida. Entendeu? Você não precisa de nada disso, meu irmão. O sistema que você está frequentando, a igreja que você está frequentando, o lugar que você vai, é cheio de rudimentos do velho pacto. É cheio de rudimentos da lei. O meu sacerdote, o teu sumo sacerdote, olha, porque ele assim testifica, tu és sacerdotes eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a da lei. Não segundo os sacerdotes ou sumos sacerdotes lá da lei, da origem de Arão. Não. Criado dentro da lei mosaica por Moisés. Não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Eternamente, Cristo é o meu e o teu sacerdote. É o meu e o teu pastor. Não tem pastor na atualidade. Não existe. Tá bom? Esse negócio de ungir pastor, consagrar bispo, consagrar apóstolo, consagrar sacerdote, profeta, isso é rudimentos do velho pacto. Foi anulado lá na cruz. Não tem mais isso para dentro da igreja hoje. Para a igreja de Cristo, que eu quero afirmar para você que é vidas. Tá certo? Olha só. Que nós já temos um sacerdote. Hebreus, deixa eu ver aqui, conferir Hebreus 8:1. Aqui, ó. Ora, a suma do que temos dito é que nós temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono de Deus. Nós já temos um sumo sacerdote. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para um povo que tudo na vida deles era apresentar o sacerdote. Jesus está falando aos hebreus. O apóstolo Paulo está falando aos hebreus aqui, a um povo que precisava do sacerdócio. O apóstolo Paulo está afirmando para eles que, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Não é esse que está dentro da tua igreja sentado lá em cima do teu altar. Não é esse que está dentro do teu sistema religioso ordenando isso, ordenando aquilo, que você pode isso, que você pode aquilo. Porque tudo isso aí é rudimentos da lei. Certo? Já temos o nosso sumo sacerdote. Na graça, nós somos livres para as nossas escolhas. Nós somos livres para viver e entender o que podemos e o que não podemos.
Na graça, nós não andamos segundo o que diz as doutrinas das religiões, que diz isso pode, aquilo não pode, você pode isso, pode aquilo. Na graça, nós já entendemos aquilo que o apóstolo Paulo nos explicou. Quando eu entendo isso, eu estou livre dos rudimentos da lei, dos rudimentos do velho pacto. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Dentro do sistema religioso, seja ele evangélico ou qual for que prega doutrinas, eles afirmam para você que você pode e o que você não pode. É eles que determinam o que você pode e o que você não pode. E se você desobedecer aquilo que eles determinou que não pode você praticar, aí você é punido. Por que você é punido lá dentro? É porque eles estão usando sistemas do velho pacto, rudimentos da lei. Porque eram os rudimentos da lei que puniam as pessoas, que proibia as pessoas de fazer as coisas. O apóstolo Paulo ele nos traz um ensinamento para mim e para você que somos gentios. Todas as coisas me são lícitas, eu sei disso, o que eu posso, o que eu não posso, o que vai me prejudicar e o que não vai me prejudicar. Não precisa ninguém trazer essa regra na minha vida. Pastor, não precisa ninguém, pastor nenhum chegar em mim e falar, olha, é isso que você pode, isso que você não pode. Ora, nós nos tornamos o que nas mãos desses homens? O que eu tinha me tornado lá? Uma peteca nas mãos deles. Eu ia para onde eles quisessem que eu fosse, eu fazia o que eles quisessem. Não segundo a própria minha vontade, o meu entendimento. No meu entendimento da graça, hoje eu entendo que se eu beber, ou se eu fumar, se eu praticar qualquer mal na minha vida, eu vou colher. Eu vou pagar o preço por isso. Eu vou colher o que eu plantei. Então, eu sei muito bem o caminho que eu tenho que seguir. Você, meu irmão, você sabe muito bem o caminho que você tem que seguir. Não precisa você viver igual uma marionete na mão de um homem, fazendo aquilo que ele quer que você faça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, você sabe o que edifica a tua vida. E você também sabe o que não edifica. Não precisa você estar nas mãos de um bispo, um apóstolo, um pastor, um padre, sei lá, fazendo aquilo que ele quer que você faça, sendo que ele faz coisas piores. Fica a dica. Se fomos mortos com Cristo, por que então sujeitar rudimentos do mundo? Vamos ver. Por que nós temos que estar sujeitando essas coisas dentro da igreja? Obedecendo pastor, obedecendo líderes. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vós carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como? Deixa eu explicar uma coisa para você. O sistema religioso, os pastores, os teólogos, os donos das doutrinas do homem, eles falam que mundo aqui é o mundo aí fora. Mas mundo aqui, o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses, que é a lei. É a lei. Mundo aqui era a lei mosaica. Mundo aqui era o velho pacto. Mundo aqui era a velha ordenança. Era a velha aliança. Veja só. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, então com Cristo foi mortos os rudimentos da lei. Os rudimentos do velho pacto. Os rudimentos da velha aliança foi morto com Cristo. Porque vós carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como. Porque vós carregam de ordenanças como se ainda vivesse na lei, no velho pacto, na velha aliança. Irmãos, nós vivemos na graça, na nova aliança, no Novo Testamento, a nova lei, no nosso entendimento. Ora, sai do velho pacto. Sai dessas coisas, amados. 21. Não toques. Olha só. Não proves e não manuseios. O que acontece lá dentro? Você é manipulado. Você é uma marionete. Você é uma bolinha de ping-pong.
Ó, isso aqui, não, opa, não, isso aqui não pode. Não, isso aqui, opa, peraí. Não, se eu tiver que fazer alguma coisa, poxa, eu tenho dúvida. Deixa eu perguntar ao meu pastor. Pastor, eu posso isso? Pode não. Pastor, eu posso pular a corda? Pode não. Eu posso pegar na Coca-Cola? Pode não, é do diabo. E comer maionese em Helmas? Também não. Ora, meu irmão. Não toques, não proves e não manuseie. Isso aqui era obras da lei. Rudimentos do velho pacto. Rudimentos da velha aliança. Veja o 22. Aos quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Dentro da tua igreja, a igreja que tu frequenta, vocês estão debaixo de doutrinas dos homens. Parece que eu estou lendo uma outra Bíblia, não é? Parece que eu estou lendo um outro livro, não é? Mas abre a tua Bíblia aí que você vai encontrar tudo isso aí dentro dela. Mas por que, irmão Reinaldo, que não me ensinaram isso? É porque isso aqui não convém a eles. Já expliquei. Não convém a eles. Isso aqui não convém para a edificação. Por isso que são ocultados de mim. Foi ocultado de mim por 30 anos. Li isso aqui tantas as vezes que eu li e não entendi. Hoje eu entendo claramente que essas doutrinas aí são doutrinas de homens. Outra ordenança, outro mandamento, outro rudimento que tem aí dentro do sistema, irmãos, e que é um rudimento poderosíssimo e riquíssimo, é o tal do dízimo. E eles usam passagens bíblicas como essa aqui de Hebreus, que o apóstolo Paulo está falando a judeus aqui. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve aos Hebreus, ele não está falando com os gentios, ele está falando com pessoas que praticavam a lei, que obedeciam a lei e que obedeciam o velho pacto. Mas eles fazem questão, os teólogos, os pastores, os bispos, os apóstolos, eles fazem questão de trazer isso aqui para a minha vida e para a tua vida. Hebreus. Quem são os hebreus? Eu sou hebreu? Você é hebreu? Os hebreus aqui é judeu. Eu sou judeu, você é judeu. O apóstolo Paulo ele tira a sua atenção dos gentios e volta um pouco a sua atenção para os hebreus que estavam espalhados na Ásia. Tá certo? Então olha o que ele diz aqui, ó. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Aí então eles pegam os pastores, os professores da escola bíblica dominical que ensinam isso também, eles pegam passagens como essa aqui e tragam para a minha vida e para a tua. Mas o apóstolo Paulo não está falando com gentil. O apóstolo Paulo está falando com o judeu aqui. E o apóstolo Paulo não está ordenando a eles a dizimar. Porque o dízimo de Abraão não foi um dízimo de ordenanças. E o dízimo do Abraão também não foi dízimo de arrecadações, do que ele plantou, do que ele vendeu. O dízimo de Abraão aqui foi o dízimo dos despojos. Que despojo? Da guerra que ele venceu e tudo aquilo que ele pegou na guerra, que ele tinha vencido a guerra, ele tira 10% e dá Melquisedeque, que era o sumo sacerdote, até então desconhecido na Bíblia. Mas é através desse sumo sacerdote que levanta também o nosso sacerdote, que é Cristo. O sumo sacerdote Melquisedeque. E eles falam, então, por isso é que temos que dizimar. Porque Abraão não dizimou segundo a lei, mas Abraão dizimou segundo a sua própria vontade. Ora, tem nada a ver comigo nem com você, meu irmão. Isso aqui foi um ato de Abraão com Melquisedeque. Abraão não tirou nada da sua venda, nada daquilo que ele plantava e deu 10% para Melquisedeque. Abraão deu 10% dos despojos. Foi das coisas que Abraão pegou das guerras que ele venceu. Encaixou aí, entendeu? E por que traz para dentro da igreja? Porque precisa manter o cofre e o bolso de tais, os bolsos dos grandões, dos fulanos, dos cicranos, cheios, enriquecidos. Os filhos estudando nas melhores escolas, andando de carrões,
Enquanto os fiéis dentro das igrejas, andando de bicicleta, morando, pagando aluguel, ainda tem que tirar o dinheiro do aluguel para dizimar. Tem que tirar o dinheiro do gás para dizimar. Bom, nós do Evangelho da Graça, que somos salvos, libertos, salvos por Cristo, transformados por Cristo, que Cristo já nos salvou, já nos libertou, já nos purificou, já nos santificou, já somos justificados. Nós vivemos de quê? Nós somos justificados pelo dízimo? Não, não é pelo dízimo que nós somos justificados. Nós somos justificados pela lei? Não, não é. Nós somos justificados pelos rudimentos do velho pacto? Não, nós não somos justificados pelos rudimentos do velho pacto. Somos justificados pelo batismo? Não. Nós vivemos de quê então, irmão Reinaldo? Nós vivemos, meu irmão, de fé. Nós vivemos de fé. O teu emprego, você alcançou ele pela fé. Você teve fé que se você fosse lá naquela empresa levar o currículo, você seria empregado. Você teve fé de que o emprego que você estava esperando, ou a cura que você estava esperando, ela chegou na tua vida porque você teve fé de correr atrás e isso aconteceu na tua vida. Nada do que aconteceu na tua vida foi por dízimo, por oferta, por votos, por cumprir ordenanças, campanha da prosperidade, disso, daquilo, não é pela fé. E quem fala isso? Que prova o senhor tem disso? Ora, o que diz o apóstolo dos gentios aos Gálatas? E é evidente que pela lei ninguém será justificado. Certo? Diante de Deus. E é evidente que pela lei, pelo dízimo, pelas ofertas, pelos votos, pelos rudimentos, pelo batismo, pelas ordenanças, os rituais, ninguém será justificado diante de Deus. Pelos sacrifícios, jejum, subir monte, descer monte, noites em vigílias, ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. E a fé não está no dízimo, não está em participar de campanha, não está em participar de campanha de libertação. A fé está em crer que todas as coisas na minha e na sua vida é possível. Possamos alcançar todas as coisas na nossa vida. Isso é viver de fé. É você deitar sabendo que o dia de amanhã Deus já preparou para você. É você iniciar a semana sabendo que toda a semana já é uma semana abençoada porque Deus já abençoou ela para você. É você saber que o teu problema de saúde é questão de tempo porque Deus já preparou ela para você, a saúde. Essa enfermidade, essa doença, essa dificuldade que você enfrenta na tua vida, talvez é porque você ainda não entendeu o verdadeiro evangelho de Cristo. Que você não precisa de campanhas, não precisa de culto de libertação, de culto de prosperidade. Você não precisa da mão do pastor, não precisa da mão do bispo, do apóstolo. Você não precisa da mão do pastor, do padre, do arcebispo, do sacerdote. Você não precisa da mão desses homens. Você não precisa de palavras de profeta nem de profetisa. Você precisa entender que você é justo e o justo vive pela fé. Amém? Graça e paz.